peraí. Antes de você começar a escutar esse episódio, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para receber um episódio novo toda semana. Bom, e essa semana a gente já começou ela como? Com um presentinho pro Namjoon, né? Namjoon ganhou de presente de aniversário o quê? Mais uma semana como número 1 da Hot 100 por Dynamite. Então, nossa, foi uma loucura, o fandom veio abaixo, a gente ganhou até videozinho de comemoração dos meninos, né? Foi um vídeo bem legal deles gritando. Era basicamente só surto e grito o vídeo, foi ótimo. O que falar depois de duas semanas no top, né? No topo do topo. Não tem o que falar, né? Não tem, Living on a dream. Exatamente. E não é à toa que eles foram tratados, né, como verdadeiros heróis nacionais. Ganharam até entrevista na KBS, né, que eu acho que é tipo a Globo da Coreia, né? Em horário nobre, assim, com cobertura à distância, eles chegando nos carros. Parecia que o presidente estava lá, né? Era debate nacional, né? Tipo, debate eleitoral, praticamente. Só que era só o BTS indo fazer entrevista. E os meninos falando, mãe, tô na Globo. Foi bem tô na assim TV. mesmo. Como se eles não tivessem toda semana na televisão, né? Mas é a emoção, né, daquele tratamento todo, daquela entrevista e tudo mais. Eles estavam muito emocionados, foi muito fofinho assistir a entrevista. Teve também propagandas aí, né, mais propagandas. Teve uma cena muito legal do Jungkook e, né, se não bastasse o fandom fazendo fanfic, agora as marcas também fazem suas próprias fanfics e a gente assiste, né? Mais conteúdo para fazer trailer, para quem gosta de fazer trailer de fanfic ou fazer edit. E aí a gente vai ganhando, eles vão ganhando dinheiro e a gente vai ganhando conteúdo para edição, né? Exatamente. Bem assim, saúde. A gente também teve mais vídeo da fila, né? Que eles estão lá só simplesmente sendo lindos e bonitos. Teve esse sneak peek aí de Break the Silence, né? Que já saiu aí nos cinemas. Algumas pessoas deram alguns spoilers na internet e um deles foi o Jungkook fazendo uma flexão, como diz minha irmã, totalmente descamisado, né? E falando, não, porque no Brasil a gente tem que se preparar como se a gente estivesse indo pra guerra. E a gente ficou como não veio abaixo, né? Como se já não bastasse ter vindo abaixo com a segunda semana da Bilba. Aí já teve mais coisa pra vir abaixo. Pois é, né? Por isso que eles só fazem 2 shows a cada 5 anos. Porque... Porra, gente, vem mais vezes, aí vocês se acostumam. Os caras daqui faz show 30 vezes por mês, e vocês se acostumam. Não, Maroon 5, então, por exemplo, tá com a carteirinha mais que carimbada, né? Tá aí toda semana, o BTS podia fazer o mesmo, né? Aí talvez não fosse como se preparar pra guerra, né? Talvez eles já tivessem mais acostumados. Fica aí a dica, né? Bom, o BTS já vai começar a bater a carteirinha lá no Island, porque eles mais o TXT estão com a presença confirmada para a final do reality show da Big Hit, obviamente, né? Exatamente. Dá para imaginar o tanto que aqueles meninos vão surtar, né? Porque já tiveram o BTS, que é, né, maior artista da Coreia hoje, e o TXT, que tem sido considerado o maior rookie do ano passado, né? O grande rookie da 4ª geração. Enfim, então 2 nomes de peso, né, para ir lá assistir eles na final. Então, eu estaria me tremendo toda se eu fosse um trainee nesse momento. A primavera ainda não chegou, mas nós já estamos nos aproximando dela, tanto na vida quanto na fic dessa temporada, né, fanfiqueira? De hoje a gente trouxe mais um episódio nosso comentando de volta a primavera. Hoje nós vamos falar dos capítulos do 6 ao 10 e eu espero que vocês tenham preparado os lencinhos, viu? Eu já separei os meus, então vamos começar? Para você que chegou agora no nosso podcast, eu sou a Randy. Eu sou a fanfiqueira e esse é o ArmyCast. Um podcast inteirinho para ler e se divertir com fanfics do BTS.
Durante cada temporada, nós lemos uma long fic finalizada, comentamos, rimos e, claro, surtamos. Você pode participar dos nossos episódios marcando nosso perfil oficial no Twitter, @ArmyFixPodcast, ou usando a nossa tag, #ArmyCast. Os comentários do Twitter sempre aparecem por aqui, então vem conversar com a gente. E esse podcast se tornou possível graças à plataforma Anchor. Se você não conhece, é um aplicativo super fácil de usar, onde você grava, edita e distribui os seus podcasts nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Apple Podcast. É bem legal porque, além de ser uma ferramenta gratuita, você pode monetizar seus podcasts de maneira fácil e rápida, sem se preocupar com um mínimo de ouvintes. Resumindo, é tudo o que você precisa em um só lugar. Faça o download agora do aplicativo Anchor, disponível tanto nas plataformas do Apple Store quanto na Google Store. Ou acesse anchor.fm e comece já seu podcast. 이 모든 건 우연이 아니야 그냥 나의 느낌으로. Na verdade, eu queria ler vários trechos, porque vários trechos me deixaram emocionada. Aquela pessoa que fala assim, vou riscar só o que é Vou marcar importante. só o que é importante. Marca texto e tudo. Nossa, sou eu com essa fic. Não, tem hora que ela lança umas coisas assim que eu fico assim, meu Deus, que coisa mais linda. Quero falar disso no podcast. Mas vamos começar, vamos lá. Então a gente começa pelo capítulo 6, que se chama Carro. E aí você fica pensando, carro? Por que carro, né? Então, pro Jimin, essa parte da divisão aí dos bens não foi uma coisa muito justa, vamos dizer assim, mas foi uma decisão dele também. E no final das contas, ele ficou com pouquíssimas coisas, incluindo o seu carro. Então, ele conseguiu o carro de volta. E com relação a isso, ele sente... É muito legal, porque ele conseguir ter pego o carro de volta, meio que dá uma sensação dele de... Ai, meu Deus, a minha vida está voltando para os trilhos, sabe? Tipo, agora vai! Agora eu vou sair do lugar, né? Uhum. E assim, ele tá evoluindo, né? Ele tá crescendo, ele tá saindo do casulo, digamos assim, né? Que ele se escondeu lá dentro, né? E ele finalmente conta, né, pros amigos dele, né? Pro Hosuki, o Taeyeon e o Namjoon. Ele conta dos novos amigos que ele fez, né? Mas uma parte dele, por algum motivo que ele ainda não sabe, meio que esconde o Yoongi, né? Dá uma... Então, ele dá uma escorregada no quiabo, né? Pra não falar do Yoongi. A gente sabe por que ele não quer falar, né? Mas ele se faz de doido pra ele mesmo. Exatamente. Porque, assim, na verdade, a gente até mencionou nos capítulos anteriores, mas o Jimin não sabe que o Jimin está na do Yoongi, né? Então ele tem esse sentimento, assim, mas ele é um sentimento muito mais voltado para amizade do que um interesse realmente romântico, assim. Isso que é interessante na FIC, porque se tem uma coisa que a autora conseguiu desenvolver, foi essa questão do Friends to Lovers, né? Realmente, o Jimin, ele tem um interesse principal no Yoongi, nesse comecinho de fanfic, na questão da amizade, né? Ele tem um interesse muito grande, ele não consegue explicar esse interesse, mas é, tipo, totalmente platônico, assim, né? E é muito bonito ver esse desenvolvimento. E é aquela, né? Você está apaixonado, mas você não sabe. Exatamente. E aí, nesse meio tempo, né, como bom amigo que o Hosuki ele dá um jeito de arranjar um blind date pro Jimin, porque ele acha que o Jimin tá há muito tempo sem... É isso mesmo que vocês estão pensando. Ele tá há muito tempo aí perdido na vida, largado as traças, ele tem que aproveitar um pouco a vida, né? E aí ele falou, não, porque chegou uma professora nova lá na academia, eu vou te apresentar ela, não sei quem lá, nananá, né? E o Jimin, tipo assim... A princípio, ele dá o contra, né? Mas
ele resolve ir depois de receber o incentivo do próprio Yoongi. Porque o Yoongi, apesar de estar dando sinais de paixão já, né? Ele acha que o Jimin é hétero. O Jimin também acha que ele é hétero, né? Então, assim, ele incentiva, né? Que ele se dê a chance de conhecer novas pessoas e tudo mais. E o Jimin fala, vamos nessa aí, vamos ver o que que dá. Uhum. É bom ressaltar que um dos pontos que eu gostei mais foi essa apresentação de uma característica cultural lá na Coreia, que são os blind dates, né? É muito comum, sei lá, é uma coisa que é comum no mundo inteiro, mas vamos dizer assim que as pessoas gostam muito de apresentar amigos e não falar sobre ele, e não mostrar rede social nem nada, só mostrar uma foto e fala assim, marquei esse encontro aqui para vocês e vocês vão lá e se conhecem. Então, eu acho que foi muito legal ter colocado esse tipo de date, né? Esse tipo de encontro que é muito popular lá na Coreia, assim, que se vocês forem ver, assim, em dorama, na questão, assim, até mesmo de YouTube e essas coisas, o pessoal sempre fala sobre esse tipo de encontro. Uhum. E ele vai nesse date, né? Com essa professora de balé que, né, ela é bonita, ela é interessante, o jantar vai tudo bem, assim. E você vê que o Jimin tá se sentindo bem. Ele primeiro, né, ele acha que ele não tá preparado, mas aí ele percebe, né? É até bom que ele tem esse date aí, porque ele percebe que ele tá, sim, preparado para retomar uma vida de solteiro, né? Porque ele saiu de um relacionamento estável, não porque ele quis, né? Ele meio que, né, sofreu um choque aí. Ele sofreu um choque, então ele não estava aceitando a situação dele, e essa retomada, ter saído com essa professora, né, foi muito importante para ele. Ai, gente, desculpa, eu não consigo decorar nome de personagem, só se ele for personagem principal. Aí eu consigo decorar o nome dele que aparece mais. Amiga, mas eu também não guardei. Ah, não, lembrei. É Junhwa. Ou Junhwa. Jungwa, Junhwa. não sei, Junhwa. não me atrevo. Enfim, ele. Então ele vai no date, acaba tendo uma noite até legal, né? Mas ele não sente borboletas no estômago. Né? Ele não se sente elétrico, ele não se sente empolgado com aquilo. Mas depois, no dia seguinte, de deixar a moçoila em casa, ela deixa bem claro que para ela aquilo ali foi só um blind date mesmo, que tipo assim, eles não precisam, né, necessariamente se envolver, e o Jimin fica muito aliviado, né, com isso. Ele, tipo assim, ufa. Mas o que mexe mesmo com ele, o que deixa ele felizinho, é uma mensagem de um número desconhecido. E aí, assim, é muito legal você ter mencionado isso, porque mostra uma característica do Jimin, né, da FIC, que ele é extremamente romântico, ele realmente acredita que você precisa ter, tipo, um clique, uma química, um negocinho com a pessoa com quem você está se envolvendo, e ao mesmo tempo ele não percebe que ele está tendo esses cliques com o Yoongi, né, o Yoongi manda uma mensaginha lá com conhecimentos absurdos e totalmente aleatórios, né? E ele já logo de cara percebe quem é, nem precisa saber que é o Yoongi, e ele já fica todinho assim, né, derretido, mas ele não percebe que ele tá tendo esse clique com o Yoongi, é muito engraçado. Exatamente. Assim, eu acho que é interessante o momento em que isso acontece, porque ele acabou de ter, né, um encontro e tudo mais, que ele fica tipo, não senti nada disso, não fiquei empolgado, não me senti elétrico, mas logo no momento seguinte, ele sente toda essa eletricidade, né, toda essa empolgação, e nem se toca. Uhum. E nem percebe que tá, o quê? Com sintomas de paixão. No capítulo seguinte, você acaba vendo que essas mensagens acabam estreitando aí mais ainda a amizade especial do Yoongi com o Jimin,
Principalmente, né? Porque o Jimin, ele sempre se sente seguro com o Yoongi, né? Foi o Yoongi que ajudou ele no primeiro ataque de ansiedade que ele teve, que foi com ele beber, e, né? E eles trocaram umas conversas significativas e que fizeram ele se sentir melhor. Então você vai vendo essa amizade crescendo, é muito legal também. E eles ficam você sabe da onde que veio o arroz? E ficam brincando com essas coisas, assim, é muito fofo. Enquanto isso, né, um paralelo começa a se construir um pouquinho da história do Jungkook também, né, que é o chefe do Jimin, que ele tá de rolinho com alguém que anda fazendo até marmitinha para ele, né? Então, fica aí essa pulguinha atrás da orelha, né? Eu não sei você, mas eu já tenho uma desconfiança. Desse capítulo aí, eu já fiquei com uma desconfiança. Deixem as suas... Né? Aproveitem para contar pra gente lá na hashtag ArmyCast. O que vocês acham? Quem que vocês imaginam aí que pode ser, né, esse rolinho do Jungkook? Que os meninos, obviamente, não perdem a oportunidade de tirar um sarrinho com a cara dele. Principalmente o Seokjin, né? Que essa é a função dele no grupo. E enquanto isso, a gente tem aí o desenvolvimento, né, do Yoongi, do Jimin. E o Yoongi nota que o Jimin tá melhorando, que o Jimin tá sorrindo mais, né? Que o Jimin tá mais empolgadinho. E o Jimin, gente, ele começa a flertar com o Yoongi e ele nem percebe. Né? Então já tava vindo lá do capítulo anterior, né? As borboletinhas no estômago, a empolgação. Agora ele já tá flertando e não se tocou ainda que ele tá flertando, né? Assim, todas as conversas que eles têm, assim, giram em torno de uma brincadeira muito, né? E um flerte, né? Coitado da gay que se ilude, né? Com o Zetri que faz isso. Nossa, ele é péssimo, né? Se a gente for parar pra pensar nesse sentido, ele é aquele hétero que faz o gay se apaixonar e depois parte o coração. E fala, sabe? bro! Ai, e manda um bro. A gente até separou aqui uma conversinha que eles tiveram, né? Que o Yoongi manda as mensaginhas. Você vai querer usar aquela camisa hoje? Sim, gente, nós estamos nos referindo à camisa. Vocês gravem camisa. Grava a camisa na cabeça de vocês, tá? Jungkook disse que queria beber mais tarde. Sua parte fica por minha conta. Eu vou pagar as suas bebidas, boy. A gente vai no happy hour, mas as suas biritas tá na minha conta. Meu Deus, como eu queria ouvir isso. Nossa, tudo pra mim. Já pensou? Um boy bonito, divertido, legal, que tá disposto a ser seu amigo e ainda fala que vai pagar sua bebida se você sair com os outros amigos. Gente, não é à toa que Jimin se apaixona e nem percebe. Porque eu, no lugar de Jimin, é quando já tô... Eu nem tô no lugar do Jimin, já tô apaixonada aqui, pai. Que isso? Eu tô apaixonada desde o dia 1 dessa fanfic, não posso falar nada. Eu tô até... Olha, o Namjoon, ele que se cuide, porque, olha, eu tô até considerando trocar de... Não, porque já é a terceira temporada que claramente Yoongi segue ali na liderança do melhor personagem. Invicto. Né? Ele tá ali invicto. 4, né? Só que na terceira temporada ele não apareceu. Então, assim, 3 temporadas em que o Yoongi aparece, 3 temporadas que ele é o melhor personagem. Já pode Entendeu? pedir Então, música. Assim, exatamente. Yoongi já pode pedir música no nosso podcast. Manda lá no Armcast. Pode botar a música aí que o Yoongi quiser, viu? Edição, bota a música aí. Bom, e aí o Jimin vai beber, né, com os amigos. Ele resolve, né? Bom, já que ele tá pagando... Mentira, não é isso. Mas ele resolve, né, ir com os amigos e ele vai se abrindo, né, durante a conversa. Ele vai se empolgando, né? Vai bebendo e vai se empolgando, né? E aí a gente tem mais um pouquinho do passado do Jimin. O Jimin se sente extremamente confortável para falar sobre a questão do divórcio dele, que ele foi traído, né? A gente, por mais que a gente saiba algumas coisas no começo, né? E até por causa da sinopse, o Jimin vai contando para o leitor
aos poucos, você vai descobrindo aos poucos o que aconteceu na vida do Jimin. Você vai dissecando, assim, o que causou trauma e o que fez o Jimin chegar no pocinho que ele chegou, né? Chegar na bad que ele chegou, né? Mas e aí, né? A gente tem uma cena muito importante que acontece, né? Porque, assim, como a fofiqueira falou, o Jin fica tirando sarro do JK, né? Porque esse JK, até aqui no almoço ali das marmitinhas ali, fica meio que entendido que é uma namorada, né? Mas aí o Jin deixa escapar que o JK tá num relacionamento misterioso com outro cara, né? Então, mais uma dica aí pra vocês chutarem nos comentários, tá? Né? E aí, assim, né? O Jimin chega e fala assim, O quê? ele? Aí os caras já começam a ficar com o cu na mão, né? Porque pensa, meu Deus. Exatamente. Exatamente. Porque assim, né? Bom, a gente tem que mostrar que a gente tá num contexto coreano, né? E acho que mesmo no contexto brasileiro, no contexto americano, você chega no rolê, né? De trabalho. De trabalho, aí você fala sobre essa sexualidade, nem sempre, dependendo do meio que você trabalha, isso vai ser bem visto, né? E vamos considerar que eles estão ali num setor financeiro, de direito, né? É uma empresa toda séria, né? Toda cheia de amarras e hierarquias e parará. E o Jim salta na roda, então você acabou. Então, né? Ele fica meio, o quê? Ele se assusta, mas aí logo ele percebe a merda que ele fez, né? De arregalar o olho e falar ele, porque os outros três entram na defensiva, né? Já esperando que ele vai ser um homofóbico escroto e vai falar um monte de merda. Ou então vai simplesmente levantar e ir embora, né? Aí, não, gente, tudo bem, eu não tenho problema, né, com isso, eu tenho outros amigos, meus melhores amigos na vida são gays, né, então, tipo, por mim, tudo bem. Aí o Jim vira e fala, que maravilha, pois você acabou de ganhar mais 3 amigos gays. Então, se 3 não tava bom, toma mais 3 pra você. É muito bom, é muito importante falar sobre isso. E pra mim, principalmente, assim, que sou chata pra leitura, sou chata mesmo, gente, muito chata. Essas questões de levantar pontos que são mais próximos da realidade, principalmente quando você está escrevendo um romance contemporâneo, e principalmente quando você está se baseando numa cultura que é diferente da nossa, é muito importante. Nossa, me dá umas arrepio. Fala assim, olha, que bem representado. Porque, vamos falar a verdade, assim, se a questão LGBT no nosso país já é complicada, sendo que as pessoas já conseguem ter uma vida um pouco mais livre, né? E são muito mais abertas para falar sobre ter opinião, até sobre opinião, gente. A gente é muito mais aberto para falar. Na Coreia não é assim. E tá muito longe de ser assim ainda, né? Em muitas questões, né? A gente fala mais pelo que a gente estuda e que a gente vê na internet, né? A gente não mora lá, mas pelos relatos que eu vejo sempre, ainda é um troço muito, assim, fechado, né, gente? Então, gostei dessa representação, sim. Exatamente, foi muito... Eu achei também muito... É o que você falou, assim... Ela teve uma preocupação grande em demonstrar uma cena muito... Porque, na verdade, assim, a gente disseca um pouco mais, né, o que acontece na cena, mas é uma cena sutil. É só o fato dele arregalar o olho e falar ele, e dar ênfase no ele, que você sente, através da escrita dela, essa tensão, né, que os outros três ficam tipo, meu Deus, fizemos merda, entregamos o rolê, e agora, o que ele vai fazer? Porque ali, eles entregando isso, né? Porque eles se sentiram confortáveis de falar sobre e acabaram soltando a informação, né? O Jimin, se ele fosse uma pessoa diferente, se ele fosse um cara homofóbico, ele podia acabar com a reputação dos três dentro da empresa, né? Os três poderiam sofrer consequências disso, né? No caso, até ali, seria só o Jungkook, né? Que era chefe do Jimin. E aí depois eles
se soltam, o Jin conta o resto, mas assim, ele poderia acabar com a carreira do Jungkook simplesmente contando que ele era gay. Então, assim, foi de uma sutileza muito grande, mas ao mesmo tempo é uma cena bastante forte, né? E tem esse quê de realidade que a Randy comentou e que eu também gosto muito, né? Bom, mas e aí eles ficam de boa, falam, não, beleza, então tá tranquilo, então tá suave, mas que pena que você é hétero, né, meu filho? Só falta eles soltarem essa. E aí eles se dividem, né? Eles descobrem que tanto o Jimin quanto o Yoongi quanto o Jin moram na mesma região. Só o Jungkook mora em outro lugar. Mas aí o Jin, como bom amigo mais velho, né? Fala, não, vou levar essa criatura para casa porque o Jungkook tá meio passadinho das ideias, né? E aí o Jimin volta de ônibus com o Yoongi, né? Para casa, eles moram perto, né? Então voltam juntos. E aí ele acaba entrando em mais detalhes sobre o divórcio dele. Uhum. Tem um momento, assim, bem, bem legal que ele fica meio avoado, né? E aí o Yoongi pergunta para ele, né? O que ele tá pensando, o que ele tá, né, refletindo. E aí ele vira e fala, bom, eu tô pensando em como eu só acabei me divorciando porque eu vi na minha frente a prova de que minha esposa me traiu enquanto eu estava no exército, Rian. Então, assim, né, a gente fica naquela, o que é que ele viu, né? Né? E assim... Porque ele fala de prova concreta, mas que prova é essa? Eita! Muito vulgar. E assim, porque tem uma parte do Jimin que reflete, né? Tipo, nossa, como que seria minha vida se a gente estivesse juntos, se a gente não estivesse juntos, se ele ainda amava a mulher dele, né? Ou se ele tava nesse casamento já por rotina, por conveniência, né? Por já ter construído esse relacionamento, mas ele... E aí que vem essa reflexão dele, né? Mano, será que eu ainda seria casado? Como é que ia ser, sabe? Ele se sente muito... E assim, tem uma questão, né? Que a traição, ela mexe muito com a questão do pride, do orgulho nosso, né? Porque a pessoa, né, traiu toda a sua confiança ali e você se sente muito humilhado. E o Jimin se sente extremamente humilhado com essa situação. Tanto que o primeiro ataque de ansiedade dele é em relação a isso, né? Ah lá, o corno. Exatamente. E aí você vê outra coisa que é bastante pesada, né? Dentro do intelecto das pessoas, né? Falo das pessoas no geral, porque isso acontece, assim, isso é uma coisa que eu já vi acontecer com amigos meus que passaram por situações chatas, assim, né? De estar do lado da pessoa que foi traída, né? De ser o lado da pessoa que foi traída, e realmente isso fica na cabeça dela, sabe? Tipo assim, essa coisa de que, de alguma forma, ela foi traída. Uma coisa que marca muito pra mim é essa coisa de que, de alguma forma, a pessoa foi traída por culpa dela, porque de mim, de certa forma, ele se culpa. Nossa, mas eu poderia ter sido mais amoroso, eu poderia estar mais presente, eu poderia ter sido um marido melhor, e ela não teria feito isso, né? Ela não teria me trocado, ela não teria me traído, né? Existe uma culpa muito grande do lado de quem sofreu a traição, né? Até essa semana aí a gente teve uma grande discussão, né, do Twitter, por conta da história do Whindersson com a Luísa, com o cara lá, que eu não sei o nome dele, eu sempre esqueço o nome dele, o talarico. Mas que gerou essa discussão, assim, né, todo mundo apontando, né, o dedo pro Whindersson, e tipo assim, seu trouxa, você é corno, sabe? Existe esse estigma muito forte dentro da sociedade de uma pessoa que foi traída, sendo que ela é uma vítima, ela não teve culpa que a outra pessoa teve algum tipo de desvio ali, né? E quebrou uma promessa que foi feita, né? De um relacionamento monogâmico, né? Pois é, né? Complicado. Bom, mas nessa retomada de vida normal aí, de processo que ele tá, né? Nesses pequenos passos em que o Jimin
vai escalonando para uma rotina mais saudável da vida dele. Ele é convencido, o Rostak tenta convencer ele a entrar para dança, mas ele prefere academia e ele acaba achando uma academia bem legal no bairro dele, onde ele vai, né, treinar às 5 a.m. lá, às 5 horas da manhã, 5 a.m. Club, e acaba descobrindo que o Jim faz parte desse tipo de gente doida que acorda às 5 horas da manhã para render mais o dia malhando. Né? E isso é legal porque mostra que eles conseguem estreitar o laço que eles têm entre os dois, e o Jimin começa a formar uma amizade com o Jin também, né? Porque pelo que aconteceu no começo, quando a primeira vez que eles se conheceram, eles têm uma distância, né, entre os dois. Mas essa questão aí dos dois serem pessoas doidas que acordam antes das 6 horas da manhã para treinar, eles acabam sendo amigos. E isso é uma amizade, né? As pessoas, tipo, já acordam meio mal-humorado, né? Aí vai pra academia malhar, né? Fazer a malhação na academia, desculpa quem gosta, tá, gente? Mas, credo. E aí, eles ainda ficam dando risada lá, tipo, como se eles tivessem tomado 5 litros de café, né? Deve ser insuportável malhar com eles por perto, né? Aquelas. Não, tipo... Porque afinal de contas é 5 horas da manhã, né, gente? Deus o livre. E ainda tem uma parte que eles perguntam: eu tentei convencer o Yoongi a vir também, mas o Yoongi não quis. E aí eu fico perguntando pra vocês são do time do Yoongi ou do time dos loucos, do Jimin e do Jin? Porque eu sou Yoongi, cara. Tudo bem acordar cedo, mas acordar cedo pra ir pra academia? Nossa, eu acordo cedo pra estudar, eu acordo cedo pra trabalhar, eu acordo cedo pra qualquer coisa, mas acordar cedo pra fazer exercício é brabo. É brabo, dói. É difícil, gente, é difícil. Mas eles acabam se aproximando por causa disso, né? E com isso, o Jimin ele vai ficando mais leve ali dentro do novo grupo de amigos, né? Ele já vinha se sentindo bastante orgulhoso, né? De ter conseguido, né? Fazer uma amizade além dos 3 amigos que ele já tinha, e ter feito isso sozinho, né? E com essa proximidade do Jin, ele trabalha com o Jungkook, o Yoongi também está bastante próximo. Ele vai relaxando, né? Vai realmente fortalecendo o laço de amizade. E nessa também, o Yoongi e o Jimin decidiram começar a voltar juntinhos para casa. Coisa fofa, coisa linda. Meu coração se derreteu. Muito, né? Ai, meu Deus do céu! Sem falar que todas as questões deles, assim, é uma questão muito, assim, que nem a gente falou no episódio passado, dessa questão, assim, do corporativo, né? Do empresariado, CLT. Ai, que lindo! Eles lá agarrados no varão do metrô. Eles ficam super amiguinhos, Jimin e Yoongi agarrando o varão do metrô, como disse a Randy, né? E aí, numa desses dias, o Jimin convida o Yoongi para subir, tomar um vinho, quem sabe, né? Trocar uma ideia. A gente, o chip sailing pra nós. Chip sailing. E assim, na verdade, essa cena acontece logo depois que eles decidem que eles vão fazer isso, e eles ficam muito eu vou te levar até a porta da sua casa. Não, eu que vou te levar. Ai, gente, sério, olha essa vibe de que estou te cortejando. Não, Randy, eu não dou conta, não. Ai, tô arrepiada aqui. Não, vou parar de falar. Deixa ela falar, porque eu tô aqui. Não, então, essa cena do vinho é muito boa, porque, né, gente, a cena do vinho é assim, tipo, porque o Jimin quer chamar ele, mas ele começa a pensar: meu Deus, eu não tenho nenhum macarrão na minha casa pra servir, sabe? Tem nem um miojo. Eu tenho uma garrafa de vinho. E aí o Yoongi vira e fala: graças a Deus que a gente tem
Delivery, né? Delivery, né? Ainda bem que existe aplicativo de entrega hoje em dia, né? Bom, e nesse conversa vai, conversa vem, né? O Yoongi acaba se abrindo um pouco mais sobre o passado dele também, né? Porque até então o Jimin soltou aquela braba, né? Pra ele falar, então, fui traído e eu tive provas concretas na minha frente que eu fui traído, né? E o Yoongi resolve contar para ele que ele já esteve nessa posição, mas ele esteve na posição do outro, né? Ele era o outro. Ele era a pessoa com a qual o referido, né, traiu a pessoa com quem ele se relacionava, né? Muito complicado essa parte, assim. E o Jimin, eles trocam de papel nesse momento aí, porque o Jimin que vai bater nas costas do amigo e falar assim, mano, você não tinha culpa nenhuma, cara. Você não sabia, né, dessa questão aí, né? E apesar do Yoongi sempre parecer uma pessoa muito bem resolvida, né? Ele também tem as suas questões no passado, as questões que o fazem, né, se questionar sobre as coisas, assim. E é muito legal ver essa cena e mostrar esse lado, assim. E eu acho que ele meio que conta isso pro Jimin, assim, não só pra falar assim, nossa, isso não acontece só contigo, não aconteceu só contigo, aconteceu comigo, essas coisas assim, mas por um desencargo de consciência, tipo, falei assim, nossa, se o Jimin tá destruído assim porque ele foi traído, ele ficou, eu acho que ele começa a se sentir um pouco mais culpado com relação ao que aconteceu na história dele, né? Com a esposa do cara com quem ele tinha um caso, né? Exatamente. Então, assim, ele até se sente meio envergonhado de Uhum. admitir isso, né? Pro Jimin, porque ele tava do outro lado, né? Mas aí o Jimin fica, cara, mas você sabia o que estava acontecendo? Ele, não, eu não sabia. Eu não sabia que a pessoa com quem eu me relacionava era casado. Desculpa, tinha um outro relacionamento, né? Então, assim, eu também fui pego de surpresa. Ele, então, aí quem errou foi a pessoa que fez isso, né? Porque ela não estava sendo honesta nem com a pessoa com quem ela tinha um relacionamento sério e nem com você, né? Então, poxa, eu acho que você pode se livrar um pouco dessa culpa, né? E aí o que eu vi, não, eu tô tentando, né? E tal. Tô tentando ser mais. Eu venho trabalhando, né, para ser parcimonioso comigo, de não me cobrar quanto a essa situação, né? Uhum. Muito bom, muito boa essa cena, assim, muito, muito legal. E, né, isso só acaba estreitando mais os laços, né? Porque eles jantam só eles dois na casa do Jimin, né? E cada vez mais eles têm uma conexão cada vez maior. E aí, o capítulo 9, a gente vê um outro Jimin, um Jimin que se olha no espelho e não se reconhece. E essa é uma das outras características que acontece, e eu acho que muito acontece com quem tá com a saúde mental, assim, um pouco fragilizada, né? Que a pessoa acaba perdendo o senso de self, né? O senso do eu, né? Então ele acaba deixando de lado um pouco a questão dele mesmo, e aí ao despertar essa questão da consciência dele, ele percebe que ele tá com o cabelo horroroso, que ele tá muito largado. Então ele, neste momento, ele decide que ele precisa mudar a aparência dele, né? Ele resolve cortar o cabelo, né? Ele ele tem um relacionamento muito, Não, muito próximo, né? Eu queria falar, parece coisa pouca, né? Cortar o cabelo, mas não é coisa pouca, gente. É um grande passo. Sim, definitivamente, né? Porque ele meio que foi se largando, né? Ele foi se negligenciando com essa história toda, e você percebe que ele sequer olhava para ele mesmo no espelho, né? Ele realmente entrou num processo de depressão muito sério, e ele se negligencia, ele se esquece. Mas com essas pequenas reviravoltas, né? E inconscientemente, sem saber que está envolvido
pelo Yoongi, né, ele começa a olhar mais para ele mesmo e isso significa um passo, né? A coisa de um passo de cada vez, isso é um passo na melhora dele, né? O que nem a Range falou, significa muito, né? O fato dele olhar no espelho e falar, vou cortar o cabelo. E ele chama os amigos, né, para este evento, né? Primeiro ele chama o Taeyeon, mas aí eles estão lá na casa dos Nansuk, né? E aí acaba que vai virar um evento de todo mundo, né? Vai todo mundo levar Jiminzinho para cortar o cabelo. Do jeito que parece que eles estão levando um filho, né? Não, mas os Nansuk tratam o Jimin igual filho, né? Eles ficam perguntando se ele comeu, se ele dormiu direito. Quando seus pais falam assim, meu filho, você já tá velho, vamos arranjar alguém pra você. Vamos desencalhar! Vamos desencalhar. E o Namjoon só do lado rindo. Cara, eles acabam se tornando, né? Essa figura paterna, essa figura de casa pro Jimin, que é muito importante, né? A gente percebe que isso tem uma importância muito grande, até porque ele mora em Seul e ele fala que os pais dele estão em Busan, né? Então ele não tem os pais perto para cuidar dele e acaba que os Nansuk assumem esse papel e é muito bom e vira um grande evento cortar o cabelo de Jiminzinho. E olha que valeu a pena, hein? Ele corta o cabelo, sai com o look renovado, os amigos tudo apaixonado, né? Por ele, assim, as pessoas no shopping olhando para ele mesmo. Deus. Parece um idol, muito gato, né? E ele tá, né? Tipo, se achando. Amiga, eu não sei você, mas qual o cabelo do Jimin que você visualizou dessa história, desse corte? Olha, aí você me pegou, porque eu acho que eu não visualizei. Eu visualizei um mix de estilos que eles já usaram, mas assim, um mais partido no meio, assim, que daí a franja fica mais, tipo, você faz uma voltinha na franja, assim, sabe? Para os dois lados, assim. E aí tem um undercut. Não, é meio tipo... Não tem essa informação na fanfic e eu tô incluindo. Se você quiser imaginar junto comigo, segure minha mão. Foi meio tipo o corte que ele tem em Idol? Não. No clipe de Idol? Não. Não bem no clipe de Idol, mas eu sei. Nos photoshoots. Porque foi aquele corte que eu imaginei. E, gente, aquele corte, eu acho aquele corte tudo. Nossa, ficou lindo, ficou gato. Meu Deus do céu, esse homem ficou perfeito. Perfeito, ficou gato. Fiquei lá perdendo as estribeiras imaginando de mim daquele jeito. Então, eu não imaginei esse corte aí, porque ele tem um topete, né? O estilo desse aí. E eu imaginei mais aqueles que ele usa mais... Tipo, ele usa com uma frequência maior, assim, de usar o cabelinho repartido no meio, assim, sabe? Que aí você faz meio que uma ondinha na sua franja, sabe? Sei. Tanto que os coreanos, os coreanos fazem uma permanente nessa franja para que ela fique desse jeito. E aí você não gaste muito tempo arrumando ela. Tipo, pra fazer a ondinha. Enfim. A imaginação é livre, gente. Ou vocês ficam com um cabelinho aí de idol, ou meu cabelinho, ou um cabelinho que você inventou na sua cabeça, né? A imaginação e o choro, né? Porque você pensa no Jimin bonito desse jeito, você chora, né? E de cabelo preto, né? pelo menos. Exatamente. Amiga. Nossa, tem um gif dele que ele tá de cabelo preto. Que ele faz uma cara. Depois eu vou mandar só pra você. Nem precisa, eu sei de cor. Você sabe, né? Quem sabe essa semana eu não posto esse gif de surpresa aí no nosso Twitter, gente. Nas nossas redes sociais, né? Blogueira. Pra vocês verem do que eu tô falando. Porque, gente, tem um gif do Jimin que ele tá de cabelo preto. Sensacional. Ele dá pra câmera assim. Morde os lábios. De lábio. Nossa senhora! Aí eu imaginei aquilo, só que com o cabelo, o corte de idol, só que preto. Ai, vamos mudar de assunto? Vamos voltar porque a gente tava falando que eu vou passar mal aqui daqui a pouquinho. Bom,
né? E o Jimin até acorda mais cedo para arrumar esse bendito desse cabelinho aí e fazer todas as coisas que o cabeleireiro mandou ele fazer com as amostras e tudo mais. E aí ele chega no trabalho todo, daí o JK, que é o chefe dele, fala assim: "Nossa, tá gato, hein?" Né? Cortou o cabelo, hein? Tá gato, hein? Tá poderoso, hein? E aí toda a confiança dele vai pra baixo, que ele meio que dá um ataque dele, tipo, meu Deus, será que eu tô tentando demais? Eu achei interessante isso, porque a gente, às vezes, uma coisa que, às vezes, você não para pensar, né? Que você tem uma percepção sobre você que é totalmente diferente do que os outros estão vendo, né? Uhum. E, no fundo, ele sabe que ele cortou o cabelo porque existe uma motivação externa, né? Porque por ele não cortaria o cabelo. E aí ele começa a entrar em pânico de achar que as pessoas estão notando o cabelo dele porque ele tá tentando demais. Porque quando ele vai cortar, quem sugere o estilo de corte é o Taeyang, baseado num artista. Né? Falar, corta igual o cabelo do artista tal. E ele fica com isso na cabeça, tipo, meu Deus, será que as pessoas estão achando que eu tô tentando me parecer com um artista, que eu tô tentando ser mais do que o que eu realmente sou, que é um cara ordinário, que ninguém liga, o supra-sumo da bosta em pó? Enfim, se mãe de Gaia estiver nos ouvindo, ela vai saber do que eu tô falando. E aí, né, o Jimin, com esse pequeno ataque, ele vai atrás do porto seguro dele, né? Que o Yoongi, ele mandou uma mensagem: "Ai, meu Deus, você vai almoçar hoje?" E aí o Yoongi responde quase que imediatamente, né? Fala, se você for, eu vou. Eu adorei essa. Se você for, eu vou. Ai, gente, isso pra mim aí já deixa claro, né? Que ele tá na do de mim, mas ele tá na do de mim com força. Se você for, eu vou. Até o Jimin brinca com ele: "Ai, você me respondeu rápido demais, senhor Yoongi." Isso não, sem antes o Yogi também dá uma puxadinha de orelha nele, né? Falando, vai trabalhar, você fica me mandando mensagem durante o expediente. Né, gente? A gente pode perceber por esse diálogo que tá rolando o quê? Flerte, né? Flerte tá pegando com gosto, né? Esse episódio é só do Aqui. flerte. Não, esse episódio é um grande flerte, até porque quando o Yoongi bota seus olhinhos brilhantes em Jimin com aquele cabelo, ele passa mal, né? A gente pode dizer que ele passa mal, né? Coitado. E o pior, né? Ele tá passando mal com a pessoa que ele acha que é hétero, gente. Imagina o sofrimento desse garoto. Ai, gente, também temos, então, um grande momento ali que o Yoongi, que ele chega no restaurante e o Jimin tá todo nervoso e o Yoongi não fala nada. E aí ele fica: "Ai, meu Deus do céu, né? Todo mundo elogiou o cabelo dele, mas ninguém... a pessoa com quem o target, né? O crush, que nem ele sabe que é crush, não falou nada." E aí, do nada, o Yoongi solta uma cantada muito: "Nossa, você vem sempre almoçar com o Jimin, JK. Você trouxe um modelo hoje, meu Deus, que coisa de tio." Amei. Nossa, ele mandou literalmente a cantada de tio, né? Amei, né? E aí, a gente tá num hype tão... angst, gente. A gente tá num hypado aqui, né? Putz, morrendo de amor nesse capítulo, e ele termina de uma forma que você já sabe que o capítulo 10 vai dar bosta, né? Porque o Jimin recebe uma ligação de noite que ele não queria receber, que é a ex. E aí a gente vai ladeira abaixo, né? Porque aí, no último capítulo que vamos comentar hoje, né, a gente descobre que a gente já sabia que quem estava ligando era a Eunji, né, que é a ex-mulher do Jimin, né? E ela liga para falar: "Ai, sabe o que é? Que tem uns livros seus aqui que eu não te entreguei, eu preciso te entregar, não sei o que lá." E ele fica muito puto, e com razão, né? Porque foi feito todo um processo de divórcio, de divisão de bens, tarará, e ela não falou, né, sobre esses livros. Esses livros deveriam ter sido entregues de outra forma. Mas, enfim, ela vira e fala: "Não, você puder vir buscar, não sei o que lá." E aí ele
combina de buscar. Mas isso, gente, nossa, isso destrói ele. O fato dele lembrar da Eunde e de tudo que aconteceu e de ter a perspectiva de que ele vai vê-la, nossa, ele fica completamente arrasado, né? Uhum, ele sofre uma regressão, né, muito grande, assim, ele até chega a faltar no trabalho, mente para todo mundo, fala que ele tá doente, sendo que na verdade ele não tem forças nem para sair da cama dele, assim, né, de tão arrasado que ele fica com essa ligação, assim, de tão ruim que, né, uma enxurrada de lembranças ruins que faz com que essa ligação faça ele ficar desse jeito. Ele fica. Gente, mas vamos combinar, né? Uma pessoa que passou por tudo o que passou no exército, né? E chega em casa, pronto para dar todo o seu amor, né? Que é o que ele vai se lembrando, né? Nesse capítulo, que ele, cara, ele saiu do exército pronto para fazer outras coisas da vida dele, pronto para voltar para casa, para encontrar a Eunde, para dar todo o amor que ele tinha guardado para ela. E ele se depara com uma traição, e ele se sente, assim, o pior dos homens. E, cara, isso realmente mexe com ele, ao ponto dele não ter forças, ao ponto dele não conseguir comer, né? A semana inteira dele é afetada, né? Ele foge do Yonggi, ele não vai almoçar com os meninos, né? Ele sai mais cedo do trabalho, assim, não mais cedo, mas assim, no horário, sem dar tempo do Young chegar para acompanhar ele para ir para casa e tudo mais, né? E aí ele realmente fica muito, muito, muito abatido depois dessa ligação. Uhum. Tanto que, assim, na verdade, ele tem, pelo menos o de mim tem um apoio, né? Que são os amigos dele que acabam indo ajudar nessa busca pelos livros, assim. Ele não vai sozinho, eles não vão deixar ele lá sozinho, né? Então, o Nanjun, o Hosseok e o Taeyeon vão ajudar ele, né? E para piorar a situação, não é a ex que ele vê, né? Na hora que ele vai buscar os livros, e sim o atual da ex, né? Ou seja, o melhor amigo da Eunji, que foi o cara com quem ela teve um caso, né? Enquanto ele estava no exército. E ele fica, você não quer esperar por ela. E aí, nesse capítulo, se você prestar um pouquinho de atenção, ele menciona que tem uma terceira pessoa nessa, né? Porque a Eunji saiu porque ela estava com uma outra pessoa. E você fica, como assim? O que tá acontecendo? Peraí, o que tá rolando, né? O povo traiu com duas pessoas. Esse foi meu primeiro pensamento, sabia? Eu falei, nossa, daí nossa, de mim tá Que é isso, Jimmy? Nossa! Não, e aí até você fica assim, nossa, mas aí realmente, né? Realmente. Porque não basta ser traído por um, ser traído por dois, minha nossa senhora. Mas, pô, essa segunda pessoa não fala, essa segunda pessoa não se pronuncia na presença do Jimmy. Então, fiquem aí com as conclusões de vocês, que a gente ficou com as nossas, né? E vamos desvendando aos poucos. Mas isso abala muito ele, essa visita, a ligação já tinha abalado, o fato dele chegar lá e dar de cara com o cara, na casa que era para ter sido deles, que apesar dele não ter uma sensação de pertencimento mais, de olhar para aquele lugar e achar que é a casa dele, ele, no fundo, se sente injustiçado, né? Porque ele tinha planos para aquilo ali, aquele apartamento tecnicamente era dele, né? Ele comprou no nome da Eunde, mas ele que comprou, né? Ele escolheu a dedo, o melhor que ele podia, né? Para ela estar lá agora com outro cara, entendeu? Então, assim, realmente é muito pesado e ele fica muito abalado, né? Ele entra num transe, né? E pelo menos assim, ele teve, né, a presença quase que, né? Como sempre, Nanjun, Hoseok Taeyeon do lado dele para ir lá para buscar as coisas, né? Para buscar as caixas. Depois eles saem de lá, os meninos convencem ele a ir para um aquário para ele se distrair. Mas mesmo assim, ele entra numa espécie de transe e vai vivendo a vida do jeito que dá, né? Dando um passinho de cada vez. O lado bom, né? Que você percebe que ele já está evoluído num ponto que ele sabe que ele não está bem, mas que ele reconhece que ele precisa ir caminhando aos poucos, né? Então, todo dia ele dá um passinho em direção à melhora, né? E nessa
pequena retomada desse tombo que ele levou, né? Esse tombo emocional que ele levou. Temos Yoongi, né, que consegue finalmente voltar para casa junto de novo. O Jimin convida ele para jantar e eles chegam no apartamento, o Yoongi tropeça na caixa de livros e aí o Jimin, que estava ali tentando manter uma pose, manter uma coisa tipo, está tudo ok na minha vida, não está acontecendo nada, desaba, né? Porque ele já tem essa intimidade com o Yoongi, né? Então ele acaba mostrando essa vulnerabilidade que ele tem em relação, porque o Yoongi já sabe de tudo que aconteceu, né? E o Yoongi cuida dele, né, gente? Fofinho, né? Não, e ele, assim, ele dá justamente o que o Jimin mais precisa naquele momento, que é um colo, né? Que é um momento ali onde ele vira e fala, cara, isso não é culpa sua. Você não tem culpa do que aconteceu. Aconteceu, né? Você não tinha controle sobre a situação. Então, assim, ele realmente vai galgando ali, vai conquistando o lugar de porto seguro do Jimin, né? E que dizer, né? Que dizer de Yoongi? Que dizer? Ai, ai. Fiquem aí com a nossa paixão pelo Yoongi para sempre. Am I wrong? Falling in love with you. Tell me, am I wrong? While your other man was out there, cheating that line, stepping all over you. Bom, nessa semana a gente lançou mais perguntinhas para vocês nas nossas redes sociais, né? Isso mesmo. Então, dessa vez foi um papo sobre fanfics. A gente vai falar um pouco mais sobre fanfics, né? Como se a gente não falasse, né? E Se não tivesse um podcast inteiro. né? Então a gente estava curioso para saber sobre a opinião de vocês e aí a gente fez uma pergunta sobre tropes favoritas, mas um adendo aqui bem importante, que as tropes favoritas que a gente escolheu não são todas, né? Existem 400 milhões de tropes, mas são as que a gente mais gosta, tanto de ler quanto de escrever, né? Então a gente separou 2 cada, né? Fanfiqueira, digo seus. Bom, as minhas tropes favoritas são de amigos para amantes, né? O do inglês Friends to Lovers, e pós-término, né? Bom, bem autoexplicativo, né? Pós-término é quando o casal termina, mas há ali entre eles algum tipo de relação ainda, seja a perspectiva de um retorno, ou seja a perspectiva de amadurecimento, né? De olhar para trás, ver o que aconteceu naquele relacionamento e como que as duas partes podem evoluir, né? Ou seja, dor e sofrimento, né? Vocês já perceberam que a fanfiqueira gosta de dor e sofrimento. Mas você não fica muito atrás, né, amiga? Porque conta aí os seus tropes favoritos. Então, pra mim, uma das tropes favoritas e a que eu mais escrevo, assim, ler é mais difícil porque não tem tanto no fandom e no mundo das fanfics, que são os relacionamentos platônicos. É sofrimento para as pessoas que gostam de relacionamentos amorosos e românticos, né? Porque o casal ou o chip nunca se desenvolve além de uma amizade, né? Então, os relacionamentos platônicos, eles são mais baseados na questão da amizade, né? Daquela conexão que você tem com a pessoa, ou também tem relação com os relacionamentos onde só uma das partes gosta, né? Ou seja, fica tipo um amor unilateral. Também pode ser considerado um relacionamento platônico. E é uma das minhas tropes favoritas, principalmente porque eu me desapeguei um pouco do romance nos últimos anos. E livros e filmes e fanfics e escrever sobre amizade são coisas que têm me atraído mais nesses últimos tempos. E também temos o Angst com final feliz, né? Eu coloquei com final feliz porque, né, geralmente Angst tem final feliz, ou não tão feliz assim, que eu também gosto muito, né? Eu gosto de sofrer.
Bom, e parece que você não é a única que gosta de sofrer, né, amiga? Nem eu. Por quê? No Twitter, como a gente já explicou para vocês na semana passada, o jeitinho de fazer perguntas no Twitter é um pouquinho diferente do Instagram, né? Mas no Twitter nós colocamos as 4 opções lá e deu empate. Isso mesmo, deu empate entre enche com um final feliz e relacionamento platônico, que foi uma grande surpresa pra gente, né, Randy? Uhum. Porque, na verdade, assim, eu até fiquei na dúvida se o pessoal tinha entendido o que é o relacionamento platônico, porque a palavra platônica lembra muito paixão platônica, que as pessoas acreditam que é aquela coisa assim, tipo, nossa, estou extremamente apaixonada por uma pessoa, que é um mau conceito da palavra, na verdade, né? Mas eu quero acreditar que as pessoas estão mais focadas no relacionamento platônico, né? Os números das minhas fanfics não são tão grandes assim, mas eu acredito que deve ter gente que tá fazendo esse serviço, tá mais famoso aí também. Mas assim, isso foi no Twitter, porque no Instagram a gente já teve um resultado um pouquinho diferente, né? A gente dividiu em 2 partes, né, a pesquisa, então a primeira parte a gente fez uma batalha aí, né, entre amigos para amantes e relacionamento platônico, e ganhou amigos para amantes, né, com 88%. E enche com final feliz versus pós-término, que foi até agora, né, a nossa batalha mais acirrada. E enche acabou ganhando, né? E no final nós testamos aí, perguntamos enche com final feliz ou amigos para amantes, e ganhou enche com final feliz. Então, assim, né, público do Twitter tá aí mais empolgado talvez com os relacionamentos platônicos, com o enche com final feliz, né? E já o público do Instagram já tá mais ali na vibe do enche com final feliz e de amigos para amantes, né? Que foram as 2 opções que chegaram no final. Muito bom que vocês tenham participado e para, logicamente, fornecer para vocês um conteúdo de qualidade, né? Um conteúdo que vai fazer vocês felizes, tanto eu quanto a Randy temos fanfics nossas que estão dentro dessas temáticas, né? A minha fanfic de Amigos para Amantes vocês podem encontrar tanto no Wattpad quanto no AO3, que é uma Nanjin, que se chama, inclusive, Friends, né? Uma one-shot super fofinha, que eu fiz já há um tempinho. E de pós-término, eu tenho uma fic no AO3, chamada Everything Goes, que também é uma Nanjin, mas que, como o próprio tema já diz, é sobre pós-término. Então, é sobre o tempo depois do relacionamento e as reflexões que o Seokjin faz sobre o relacionamento que ele tinha com o Namjoon. Bom, eu vou também deixar as minhas e vou deixar a do BTS também, gente. Então, se você gosta de relacionamento platônico e angst com final feliz, é só você conferir os clipes da Era Run, tá? E a gente Porque é basicamente isso. a gente tem o relacionamento platônico entre as partes. Os Jungkook, os Taejoon e os de Hope. Os de Hope é mais amizade, mas a questão de relacionamento platônico mesmo é o Jungkook. Que eles têm uma ligação muito forte, e tanto que a questão deles terminarem, assim, a amizade deles, parece que é um término de relacionamento. Então, como não foi canonizada a parte romântica, a gente tem um relacionamento platônico dessa fanfic, né? E as minhas fanfics, né? Eu vou deixar Drinking Lessons, que eu tô ainda atualizando, né? Então, Drinking Lessons, que é uma fanfic mais college AU, assim, né? Mais universitária. Ela é voltada... O ponto central dela é o Jungkook e as amizades que ele tem, tanto com o Jimin quanto com o Taeyeon. E a relação dos 3 com relação a isso. Mas é extremamente platônico, gente. Angst com final feliz, eu terminei faz pouco tempo. The Dancing, que é uma fanfic que tem a questão do romance do casal principal, o casal principal Minjun, mas também fala um pouco aí sobre as questões psicológicas
de um dos personagens, que é o Jimin. Então, isso atrapalha aí um pouco a vida deles. Então, por isso que é um angst, mas tem final feliz, tá, gente? Estou avisando aqui para ninguém me xingar. Bom, e como vocês puderam observar, as fics da Randy são long fics e as minhas são one shots. Então, vai com o tema, vai com o tamanho da fic, mas vai. A gente tem aí muito conteúdo legal para oferecer para vocês, né? E a gente vai deixar os links dessas fics na descrição do episódio e nas nossas redes sociais. E quando a gente publicar, deixem as indicações de vocês lá também, que a gente está sempre de olho numa fanfic nova, né? Não só para a gente ler, para a gente ter momentos bons, mas para quem sabe elas aparecerem aqui no podcast. Então fica aí a dica, corre, deixa lá a sua fanfic favorita, a sua trope favorita no nosso Twitter ou no nosso Instagram, né? Pra gente compartilhar um pouquinho mais sobre esses gostos de fanfic, né? É isso mesmo. A alma do negócio é a panfletagem, gente. Então, panfletem tanto suas fanfics como as fanfics dos seus autores favoritos, tá? Então, a gente espera vocês no Armcast Pergunta durante a semana. É um dia aí aleatório, então vocês fiquem ligados nas nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, que a gente sempre vai aparecer com uma enquetezinha e essa enquetezinha a gente vai trazer no próximo episódio. Bom, agora nós vamos para as nossas leituras de comentários que vocês deixam na nossa hashtag lá no Twitter, hashtag Armcast, tá bom, gente? Então deixe seus recadinhos aí, a gente lê os melhores comentários aqui toda semana. Exatamente. E aí a gente começa pela @wibobona, eu espero que esteja certo, que deixou vários comentários. Nossa, gente, se soubessem tanto que a gente fica feliz quando vocês deixam uma série de comentários, vocês iam comentar um monte só para fazer a gente sorrir mais durante a semana, porque a gente fica super empolgada. E ela deixou vários comentários, tá acompanhando De Volta à Primavera com a gente, né? Gostou muito pelo visto, gostou muito do mundinho BTS, porque já começou berrando, né, pelo Hot 100 que os meninos ganharam, né, na semana passada, né? Falou um pouquinho mais sobre falou que o Yoongi de Volta à Primavera não tem uma falha mesmo, né? O único pisciano que eu gosto. Gente, como assim? Piscianos são maravilhosos. Falou um pouquinho do Taeyeon indo pra casa do Jimin, né? Falou do Caiu na Rede, o Tubarão Destroça, que a gente soltou na semana passada, né? E contou pra gente também que ela adorou o episódio. Falou que a gente é muito divertida, que foi uma delícia de escutar o podcast. A parte de Volta à Primavera deixou ela com um gostinho de nostalgia, porque ela, né, já tinha falado aqui que era uma leitora da FIC. E é muito bom poder reviver essa fanfic incrível assim. Mal posso esperar pelos próximos episódios. A gente fica muito feliz com a sua participação, que você tenha vindo por causa da FIC, né? De Volta para a Primavera, mas a gente espera que você continue com a gente, continue escutando os próximos episódios. Você sempre vai ser bem-vinda, bem-vindo, né? E a gente espera ver mais comentários seus por aqui. Um beijo! Um beijo! Esperamos mais comentários de você aqui, tá? Adorei os comentários. A própria Mariana, ou @Yuntai, ou Zetai, que é autora da fanfic que estamos lendo, né? Também deixou seu primeiro comentário aí. Ela escutou, tá apoiando o nosso podcast, que ela falou assim, e um dos melhores comentários dela foi, deixa eu falar aqui. Meu negócio com fanfic e os homens engravatados também já toca umas 20 sirenas diferentes na minha cabeça quando tem o BTS de terninho e gravata na fic. Por isso que só escrevo isso. Ops. Vemos um padrão. A gente não te julga, inclusive. Ela falou que ela deu risada muito alta com o negócio do ambiente corporativo ser fetiche para quem trabalha em home office. Mas é verdade, tá? Devia estar parecendo uma maluca, mas me diverti muito. Até ela ficou curiosa com essa foto aí essa foto misteriosa aí da Hyundai. Não sei se vocês foram pesquisar, mas de mim, ó, gato.
Vamos lá pesquisar com a foto. E de camisa bege. De camisa bege, né? Ela achou muito legal que a gente mencionou o Setembro Amarelo. Não teria como não mencionar o Setembro Amarelo. E principalmente porque a fanfic fala sobre essas questões de saúde mental. Ela até falou, eu adoro como vocês abordam várias coisas além da fanfic e também em relação à história que estão lendo, podcast incrível, vocês são ótimas e hilários. Muito obrigada, Mariana, a gente está muito feliz com essa fanfic e com a sua participação. Um beijo. Um beijo, Mari, a gente está feliz demais de tá fazendo esse projeto com a Sofic, né? E que você esteja tão empolgada, a gente conversa de vez em quando, mas ler os seus tweets foi assim, fogo de artifício, sabe? A gente ficou muito, muito, muito feliz. E a gente espera que você também continue ouvindo, tá? E depois dá um feedback pra gente. Um beijo enorme. @Paulinho531215635 voltou, né? E veio aí com um gifzinho de carro de corrida, dando um drift, falando, querida, cheguei, que saudade das minhas meninas. Saiu da frente que eu estou passando, 4ª temporada, aí vou eu. Então, a gente fica muito feliz que tenha voltado, Pauline, que você esteja comentando, esteja ouvindo a gente, e deixa mais recadinho pra gente saber o que você tá achando, tá? Um beijo enorme. Beijo, Pauline. Espero seus comentários com relação à temporada 3 e à temporada que estamos lendo agora, 4. Né? Temos novos ouvintes aparecendo, dando as caras. @JSoap, né? Já começou o episódio 0 falando, dando o testemunho dela, né? Ela falando assim, elas falando sobre mentira no episódio 0 e eu me vendo todinha. Eu mentia muito quando eu era criança e me lembro que uma vez, para um amigo da escola, eu disse que eu era uma espiã disfarçada e que estava ali na escola apenas por aprender o diretor ou algo assim. Adorei o plot! Adorei, ficou toda. Ficou toda. Adorei, né? Quando a gente é criança, a gente não sabe que a gente tá foficando, porque a gente não sabe que tem que falar pra pessoa que é uma invenção da sua cabeça. Né? Daí a gente é taxada de que é mentirosa. Mas aí depois a gente aprende. Um beijo, viu, querida? Espero que você esteja fazendo aí maratona pra você chegar neste episódio e ver que a gente leu o seu comentário. Um beijo. Exatamente. E volta logo, continua ouvindo, que a gente quer ver mais comentários seu aqui, viu? Beijo enorme. @Moon_Lua13 voltou a comentar o podcast e falou, vamos de 4ª temporada? Vamos. Deixou vários recadinhos também. Falou que ama o plantão, porque acontece tanta coisa no fandom que ela se perde. A gente também se perde, por isso que a gente inventou o Mundinho BTS, que era uma maneira, né, de ver se a gente conseguia permanecer atualizada, mas tem horas, gente, que nem as fanbases estão dando conta. Então, assim, quem somos nós? Não é mesmo? Ela perdeu tudo com a gente falando que o Ronaldinho Gaúcho representa a gente, porque tá preso no Paraguai. Rolês aleatórios, né, de brasileiros. Armifix é cultura, é economia, é física. A cara do Nanjum, tipo, querido? Depois do Jim comparar o sol com o ovo frito, enquanto o Nanjum filosofava, eu não duvido de mais nada. E nem a gente, não é mesmo? Ela comentou que... Aí entrou os comentários dela sobre a FIC, falando que o Jimin ficou morrendo de amor, né? Porque o Jimin tava todo destruído. Amo o engravatamento. Realmente, eu amo engravatamento, gente. Nem vou mentir. E ela falou 0 defeitos. Então, eu vou confiar nela, né? E ela morreu aqui com a Randy derretendo ao vivaço. Acho que foi a primeira vez que a Randy derreteu, assim, de verdade, né? No programa. Eu me derreto toda vez que eu sou... Sei lá, sabe? Assim, eu sou muito, muito... É muito fácil me conquistar, mas a Randy, ela realmente, nessa temporada, ela perdeu tudo, né? Ela perdeu todas as estribeiras, né? Gente, ela conseguiu me escutar comendo. Gente, que vergonha! Mas é que vocês não sabem, a gente geralmente grava esses episódios à noite. Então, assim, depois do horário do expediente, depois que a gente passou o dia inteiro trabalhando, a gente tá morrendo de fome, não deu tempo de comer nada ainda. Aí, entre uma gravação e outra, né, a gente dá uma lanchadinha, né? Mas eu vou tentar
evitar, tá, gente? Pra vocês não ficarem ouvindo. É podcast de fanfic, não é a ASMR. A ASMR, vocês, se vocês quiserem, vocês vão lá no perfil da Bangtan, que tem um videozinho, tá? Que lançou desses dias agora, do Rossuco fazendo a ASMR, tá? Depois vocês me agradecem. Ela tá com vontade de pegar o de mim no colo e enrolar no cobertor. Tá boiolando por causa da camisa, sim, né? Morreu de rir da minha risada. Gente, eu fui uma grande piada no episódio passado, aparentemente. E falou, olha, o jeito como o podcast passa rápido, nem parece que foram 80 minutos. Gente, semana passada realmente a gente bateu o recorde, né? Acho que a gente bate hoje. Meninas. Será que a gente bate hoje o recorde? Mas é que a gente tá tão empolgada fazendo esse projeto e tá tão gostoso de falar sobre De Volta à Primavera que tá meio inevitável, né? E a gente agradece seus comentários no Moonlua. Fica muito feliz que você esteja acompanhando a gente novamente. E que bom que o podcast, mesmo com 80 minutos, seja passando rápido, né? A gente espera que você volte na semana que vem e continue deixando seus recadinhos. Um beijo enorme. Um beijo, viu? Muito obrigada pelos seus comentários. E é assim mesmo, gente. Eu sou meio dura na queda, igual o Yoongi, mas eu fico vermelhinha por qualquer coisa. Então, é bem raro mesmo. Então, vocês não trazem bem raro mesmo. Eu sou meio personalidade de gato. Apesar de ser muito extrovertida, eu tenho uma personalidade meio parecida com o Yoongi. Será que é o signo de peixes? Eu acho que não, né? O ascendente em peixes? Pode ser. Né? Não entendo nada. Vamos lá. @Anne_Crux também bateu o seu cartão aqui, né? De comentarista. E deixou, né? Finalmente fui ouvir o meu precioso Armcast. Gente, eu tô como o mundo BTS patrões na área, meus amores. E agora com 2 semanas consecutivas e na Globo coreana lá. Ninguém me tira daqui, mas tá? Insuportável, a gente tá insuportável, meu Deus. Sobre a FIC, gente, admito por motivos mais fortes do que eu ainda não comecei a ler, mas depois ela mandou uma mensagem mostrando que ela começou a ler, foi muito legal. E é isso aí, acompanha com a gente aqui, né? Então, né, a Anne não se importou muito com os spoilers, né? Deixou que, meu Deus, de mim, poxa vida, meu problema de estresse e ansiedade não é nem não comer, é comer demais. Então, né, ela fala um pouco sobre essa questão, né? Tem gente que deixa de comer, tem gente que come compulsivamente. Yoongi, você é tão precioso, gente, que fofo esse começo. Eu vou desesperada a ler, pelo amor de Deus. Ou seja, se ela ficou boiola com a gente comentando, imagina agora ela que ela tá lendo, né? Nossa, ela vai desmaiar ao vivo, gente. Ela achou legal a representação. Ela falou, nossa, eu nunca fiquei tão autoconsciente dos meus surtos vendo o surto do Jimin, né? Tenho que me controlar. E eu achei legal, né? Nossa, gostei, combina com você. Vou lembrar para usar para a próxima semana. E olha que ela nem tinha lido, ela já tava surtando só com a gente comentando. Agora imagina lendo, né? Leiam, gente, leiam essa fanfic, maravilhosa. Não escuta só a gente, escuta a gente, mas lê a fanfic também pra gente surtar todo mundo junto aqui, segura na minha mão. Achei importantíssimo os recados sobre saúde mental. Vai ser ótimo estar abordando esse assunto nessa temporada. É importante tanto essa ajuda de familiares e amigos, e é de extrema importância, tanto que a associação voltada para o apoio de familiares e amigos das pessoas com esses problemas existe, né, como o Abrata, que é uma associação de apoio aos familiares e amigos portadores de transtorno bipolar, e no próprio CAPS do SUS, tá, gente? Tem a terapia para os pacientes e para os familiares. Então, geralmente a gente fala muito sobre a pessoa que está muito fragilizada, mas a gente tem que lembrar que as pessoas que estão ao redor, elas também são afetadas por esse tipo de problema, tá, gente? Então, questões de depressão, ansiedade,
Porque você fica meio bipolaridade. Quem tá ao redor também sente. Porque, né, é uma impotência. Você tá vendo a pessoa mal e você não tem o que fazer. E você acaba ficando mal com essa situação. Então, achei muito legal que a Anne comentou sobre isso, pra gente abrir o espaço aqui e falar sobre isso. Então, gente, hoje o SUS... Tem outros planos, tem faculdade que faz esse trabalho também, faculdades que têm curso de psicologia. Então, vale muito a pena conferir. Tá cada vez mais acessível. Já teve uma época que era muito mais difícil, mas está cada dia mais acessível também o tratamento psicológico na rede de saúde, tá? Uhum. Vamos de momentos fofos no último capítulo, né? Ela perdeu a primeira enquete, mas ela responderia que também Black Swan foi num momento importante quando foi lançada na vida dela e ainda mora, né, no coração dela, né? Ela gosta, sim, e ela lembra de falar e de usar ela até na terapia dela, de falar sobre essa música. Acho que essa música tocou muita gente, porque ela fala sobre uma questão muito pessoal, dos meninos, mas é uma questão muito pessoal de todo mundo, assim, sabe? Porque você começa a, tipo, nossa, será que eu ainda gosto disso? Começa a se questionar, né? Mas ela também falou que o Dynamite veio para animar nesses tempos de chuva, né? E tem uma importância muito especial, né? O BTS sempre sabe o que a gente precisa, né? E ela falou que vai estar atenta às enquetes. Um beijo, Anne. Muito obrigada pelos seus comentários. Anne sempre batendo o cartãozinho aqui, né, de ouvinte dela, deixando seus comentários. E foi muito legal realmente você ter citado essa coisa da Abrata. Eu, por exemplo, não conhecia, achei super interessante saber. E é bom que a gente reforce isso, né, gente? Como a gente está falando desde o primeiro episódio, peçam ajuda, né? Se de alguma forma vocês estão acompanhando a gente, estão lendo a história e identificam, né, que vocês sentem coisas parecidas, que estão vivendo coisas parecidas, ou até mesmo que não seja exatamente o que o de mim está vivendo, mas alguma coisa te incomoda de alguma forma, procurem ajuda. Existe um estigma muito grande com relação a procurar ajuda para questões mentais, né? Mas como eu falei na semana anterior, você tem que ir atrás disso, sim, né? Você tem que se cuidar, sim, porque a saúde mental ela é tão importante quanto a saúde física, né? Então você tem que se cuidar, não se deixa levar pelo estigma que existe, né? Porque os próprios psicólogos falam que todo mundo deveria fazer terapia. Porque todo mundo tem alguma coisa que deve trabalhar em si mesmo, mas principalmente quem sente algum sintoma, quem percebe que tem alguma coisa ali que incomoda de uma maneira diferenciada, não deixe de buscar essa ajuda. E essa ajuda existe de maneira gratuita ou de maneira acessível, né? Como a Randy falou, em universidades, existem consultórios populares, né, que conseguem atender esses casos, mas não deixem de buscar ajuda, é muito, muito importante, tá? E Anne, muito obrigada pela sua sequência de comentários que sempre fazem o nosso dia, a gente fica muito feliz quando você participa e deixa seu testemunho pra gente, e a gente espera na semana que vem pro próximo episódio, tá? Um beijo enorme. Beijo. Se você é do Instagram e quer deixar mensagem, você pode deixar a mensagem pela DM ou nos comentários das publicações, ou qualquer lugar, gente, tá? Pode mandar, que lá não tem o hashtag, mas a Mari da fanbase BTS BR7, que também tem um podcast aqui no Spotify e na Anchor, chamado Galáxia Purple, deixou. O povo gosta de um sofrimento, né, minha filha? Com relação ao enquete. E realmente, né, o pessoal super fãzaço de um sofrimento. Um beijo, Mari! Beijo, Mari. É isso aí mesmo. E vamos de sofrimento, porque a gente aqui é cadelinha disso. Mais um episódio em que fomos morrer de amor e chorar de tristeza, né, fofoqueira? Exatamente, Randy. Meu coração ficou apertadíssimo com esse finalzinho aí do Jimin, né? Que ele realmente
se desmonta de vez na frente do Yoongi. E eu já tô curiosíssima para saber o que vem por aí. E vocês, pessoal? Também choraram um pouquinho nesses capítulos? Surtaram? Tiveram... Não deixa de contar tudo pra gente na nossa hashtag ArmyCast no Twitter, né? Ou então mandando alguma DM no nosso Instagram, né? Não esquece de seguir a gente, hein? É @ArmyFixPodcast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Aproveita para deixar mensagem, aproveita para conversar com a gente. A gente está sempre empolgada para interagir com vocês. E semana que vem nós estaremos de volta, na segunda-feira, com os capítulos de 11 a 15 em mais um episódio do ArmyCast. Um beijo, até lá! Um beijo, pessoal. Até semana que vem. Mua! Let me do the save me. I need your love before I fall.